Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, que é, na verdade, o primeiro passo de uma caminhada. Uma caminhada que nós vamos começar a fazer juntos daqui para frente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre mindfulness, saindo do piloto automático. Antes de começar a falar, eu quero dizer para vocês que eu tenho ao meu lado, dos bastidores, a minha filha, que a partir de agora passa a fazer parte desta caminhada. Ela vai ficar, então, observando as perguntas, que eu tenho certeza que começarão a acontecer daqui para frente, e todas as dúvidas, todas as perguntas, a gente pode começar a conversar. E, à medida que as pessoas forem chegando, a minha filha, a Tainá, ela vai observando as perguntas para que a gente, nesse período que estivermos aqui conversando, eu possa, na medida do possível, ir conversando com vocês. E já vou de antemão dando as boas-vindas a todo mundo que está entrando. Já estou vendo que tem umas pessoas conhecidas aqui, eu fico muito feliz por isso. E vocês vão entrando, eu vou vendo, a Tainá então vai me ajudar nessas perguntas, e como são exatamente 20 horas, eu estou pedindo que venha uma música de fundo, nesse lugar acolhedor, que é esse espaço onde eu me encontro, e que é um cantinho, na verdade, um cantinho para a gente poder se sentir acolhido, se sentir em casa. E a todos vocês, eu não sei se vocês já conhecem alguma coisa sobre mindfulness, se não, mas assim, a ideia é que a gente realmente possa fazer uma troca. E para a gente começar esse bate-papo, que eu espero que seja bem informal, eu já vou dando as boas-vindas aqui à Edna, à Glória, ao Antônio. E daqui para frente, eu tenho certeza que todos vão se sentir como se estivessem aqui comigo. Todos juntos, conectados com esse bate-papo, como eu falei, né? Bem informal. Existem algumas ideias que vão surgir a partir de hoje. E vocês vão ser as primeiras pessoas que eu vou dividir estas ideias. Então, antes de começar a falar especificamente de mindfulness, e o tema é saindo do piloto automático, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui agora. Então, para aqueles que estão vindo pela primeira vez e que não me conhecem, meu nome é Miriam Marino Martins Soares. Eu sou médica homeopata, instrutora em mindfulness, terapeuta floral. Eu sou também facilitadora da Unipaz, aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza absoluta que nós temos algo em comum. Mesmo não conhecendo quem está do outro lado de lá da câmera, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim, muito inquieta, com muita vontade de aprender vários assuntos, não só aqueles ligados à minha profissão, como médica, né? Então, a minha primeira formação como médica foi como pediatra. E hoje, depois de 41 anos de formada, e fazendo homeopatia também, atendendo adultos e crianças, lá por volta mais ou menos dos meus... Eu devia de ter uns 15 anos de formada, mais ou menos, é que eu resolvi conhecer a arte de curar pela homeopatia. E essa caminhada, junto com a homeopatia, ela veio abrindo outras necessidades, outras curiosidades minhas. E assim eu conheci a medicina ayurvédica, eu conheci posteriormente a Unipaz, eu conheci o coach, e a caminhada não parava. Então, essa minha inquietude, essa minha vontade de conhecer coisas que pudessem auxiliar outras pessoas, sempre foi presente na minha vida. E, desta forma, há mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu fiz uns cursos online sobre mindfulness. E me senti tocada, me senti chamada para conhecer esta técnica milenar. Mais de 2.500 anos pautadas na filosofia oriental. Mas foi só há 2 anos atrás que eu resolvi fazer, então, o curso de formação. E esse curso se deu, então, pelo Centro Mente Aberta, em parceria com a Unifesp, e desde então eu venho fazendo essa caminhada junto à homeopatia, junto à terapia floral, junto à prática, né, do desenvolvimento humano integral pela Unipaz. E tem horas que a minha filha fala para mim assim, você não vai parar de estudar, de querer aprender?
E a resposta é não. Eu sou uma eterna aprendiz. E quando começou a caminhada com Mindfulness, né, que foi lá no final de 2018, que foi a minha formação, eu dei muitas palestras, gente. Muitas palestras presenciais, em escolas, em empresas, em casas espíritas, para amigos, para familiares. Até que há mais ou menos um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma parceria com o Bosque da Freguesia, que é aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e nós, então, sempre no terceiro domingo de cada mês, nós começamos a fazer encontros presenciais, onde a gente tem um tema, e depois desse tema, no finalzinho, a gente faz uma meditação aberta. É um encontro também grátis e aberto ao público, e eu comecei, então, a sentir essa necessidade de poder ter mais contato com outras pessoas que não só no presencial. Mas sabe a falta de habilidade, sabe, de mexer com a internet, de falar para uma câmera e não me ver assim no tete a tete, sabe, no olho a olho? Então, isso me afastava do contato assim pela câmera, até que chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, de repente eu me vi assim nas primeiras semanas sem saber exatamente o que fazer. Com tudo aquilo que eu vinha desenvolvendo ao longo desses anos, com aquela agenda que já estava praticamente organizada para fazer eventos presenciais, fazer turmas de formação, não de formação, né? Treinamentos de 8 semanas em Mindfulness, que é a forma que a gente tem de partilhar essa ferramenta, essa técnica, e de uma hora para outra, esses planos tiveram que ficar estanques, né? E como eu não tinha, ainda não tenho, tá? Habilidade com a internet, eu conversei com a minha filha e pedi a ela, então, help me. Eu preciso agora entrar no mundo digital para poder ampliar essa teia, esse leque, e quem sabe, então, começar o curso de 8 semanas, que antes era presencial e que agora, então, passaria a ser online. E ainda bem que ela está aqui junto comigo, me auxiliando nessa caminhada, que começa hoje, com esse bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer à medida que eu for falando, a minha filha vai ler a pergunta para mim e eu vou responder para vocês, tá? Então, para começar a falar de Mindfulness, já que eu falei desse distanciamento social, que para mim foi uma bênção, essa pandemia está sendo muito legal, porque eu estou colocando em prática todos os conceitos, todo o aprendizado, tudo que Mindfulness ensina para a gente, através das práticas que a gente faz, né, a criar algumas novas fontes de poder fazer essa divulgação. Então, Mindfulness, traduzindo no português, atenção plena ou consciência plena, ele já existe como filosofia, já que veio da filosofia oriental, do budismo, há mais de 2.500 anos. Sendo que desde a década de 70, ele então foi trazido ao Ocidente por um médico, também biólogo molecular, Dr. Jon Kabat-Zinn, que começou a fazer o trabalho nos Estados Unidos, na clínica dele de redução de estresse, e esse programa é um programa de 8 semanas, que é o Mindfulness baseado na redução do estresse, MBSR. E ao longo desses anos todos, ele foi sendo desenvolvido em vários países, hoje são muitos países, Austrália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, aqui no Brasil, são vários locais, né, vários estados que já utilizam Mindfulness em várias áreas, na saúde, na educação, nas empresas. E, de uma forma geral, atualmente, ampliando de uma maneira tal que todas as pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida, que sintam que está na hora de fazer alguma coisa, assumindo a autorresponsabilidade pela sua saúde em todos os níveis, o Mindfulness ele é adequado. Existem possibilidades, inúmeras possibilidades de você trabalhar com Mindfulness, por exemplo, na educação, na Espanha e no Reino Unido, por exemplo, o Mindfulness começa a ser orientado desde crianças com 3 anos de idade. Mindfulness não é uma meditação. Mindfulness, na verdade, é uma forma de ser.
é um estilo de ser, onde você, a partir do momento que você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas atitudes, você começa, então, a mergulhar num horizonte em que você fica mais pleno, mais consciente e mais atento daquilo que você pensa, sente, fala e faz. Então, você, de verdade, sai do piloto automático, que quem não vive no piloto automático nos dias de hoje, né? Eu penso até que a pandemia ela veio para dar um freio nesse piloto automático da humanidade. É quase que fosse um chamado, um chacoalhar, sabe? Para você deixar de ser desatento, de você prestar mais atenção na qualidade daquilo que você pensa, no conteúdo daquilo que você sente. Sabe o fazer fazendo? O sentir sentindo? O se alimentar de verdade, se alimentando? E não mais estar daquele jeito que a gente parece que a gente liga um botão de manhã e que a gente se torna fazedor de tarefas, cumpridor de metas, de obrigações, mas que você não está 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, no Mindfulness, a gente fala que a gente tem um modo fazer e um modo ser. E quando a gente está no piloto automático, a gente está ligado no modo fazer. Nós não estamos ligados no modo ser. E acontece muitas vezes comigo, acontecia isso, eu tenho certeza que nós temos algo em comum nesse sentido, é de passar o dia e chegar no final do dia, quando você vai dormir, você está esgotado, né? Cansado, cansada, e você nem viu o tempo passar, porque você estava tão, sabe, naquele modo mecânico, que você, na verdade, não viveu 100% aquele momento. E assim a gente fica um dia, uma semana, um mês, um ano, e quando você vê, já foi. Tem, inclusive, um poema que fala exatamente isso. Quando você vê, já passou um mês, quando você vê, já passou um ano. E quando você vê, 10 anos se foram. E no final das contas, o que você fez da sua vida? Como você levou a sua vida até hoje? Então, eu converso com pacientes, que eu também tive que começar a fazer atendimentos online, eu converso com alguns pacientes e digo para eles assim, quanto tempo do seu dia você já parou para ter prazer de estar em casa? De estar com a sua família, de verdade conversar, olhando no olho, sem estar julgando, sem estar pensando naquilo que você quer responder, né? Quantas vezes você já parou para olhar para dentro de você quando você está conversando com alguém e de verdade estar no mindfulness, a gente chama awareness, consciente plenamente daquilo que está acontecendo com você, prestando atenção às sensações do seu corpo, prestando atenção no conteúdo e no fluxo dos seus pensamentos, permitindo que o outro fale aquilo que ele está sentindo necessidade de falar naquele momento, sem que você o interrompa. Sabe? A gente não presta atenção nisso. Às vezes, você vê, hoje eu tenho um neto de 1 ano e 10 meses, né? E eu estou de novo voltando a ser criança. E eu sou muito agradecida e abençoada por isso. Porque uma das atitudes de mindfulness de ser é você ter a mente de principiante. Sabe quando se você voltar atrás e lembrar daquela criança que você foi, né? O que você gostava de brincar? Como é que era o teor das suas brincadeiras? Lembra quando brincava, tinha até momentos que você conversava sozinho com o boneco, né, com a boneca, com o carrinho. E hoje, essa criança não morreu dentro da gente. Essa mente de principiante, que o Mindfulness fala, está aqui dentro. Só que a gente não ouve, a gente não presta atenção. E aí o tempo passa e quando você vê, você nem brinca mais, você não sorri mais, você não experimenta mais novos desafios, sabe? Você não se permite até errar e acertar. Então, somos todos aprendizes. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu pronto, e nós temos que nos permitir, né, a darmos vazão
a esse ser maior que todos nós somos. Então, hoje, eu brincando com meu neto, eu deixo fluir aquela criança, sabe? Aquele aprendiz, porque eu estou aprendendo muito com ele. Aliás, eu estou aprendendo a brincar, deixar a minha criança, o meu aprendiz, né? Essa minha criança interior, se é que a gente pode falar assim, brincar com a criança que o meu neto é. E tem sido maravilhoso aprender com ele de novo, porque eu estou aprendendo também. Então, são várias atitudes mindfulness de ser. Eu não queria mesmo que essa minha palestra introdutória, se é que eu posso falar assim, fosse de verdade uma palestra. Eu gostaria muito que fosse uma troca, que eu pudesse ver vocês perguntando alguma coisa para que eu pudesse responder. Porque eu fico pensando assim, será que a gente vai voltar ao normal? Vocês também, eu tenho certeza que já fizeram essa pergunta, né? E está todo mundo falando muito do novo normal. Mas se a gente bobear, a gente vai sair da pandemia com as mesmas crenças e com as mesmas reclamações e com as mesmas posturas que a gente vinha tendo até então. E será que então 4 meses de pandemia não terá valido para nada? Será que você ainda não parou para ressignificar como tem sido até agora a vida para você? Um minutinho que eu vou perguntar para minha filha se tem pergunta. E se não tem, por gentileza, faça. Tem alguma pergunta, Tainá? Então, ninguém ainda perguntou nada, mas eu tenho certeza que até o final do nosso bate-papo, uma perguntinha vai ter. E se não tiver, quem vai fazer a pergunta para vocês sou eu. Eu já vi que tem algumas pessoas aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Então, quando essa pandemia passar, porque em algum momento tudo passa, né? Tudo vai passar, eu não penso que todas as pessoas, né? Todo mundo, né? O mundo inteiro que está pandêmico, né? Eu não acredito de verdade que todo mundo vai ter recebido essa inspiração para ressignificar suas vidas. Mas algumas pessoas sim. E eu quero acreditar que vocês que estão assistindo inúmeras lives, como eu, estão aprendendo muitas coisas, porque tem conteúdos maravilhosos que estão sendo distribuídos online, né? Eu tenho certeza absoluta que tem sido muito produtivo para muitos de vocês. E acredito também que quando a gente voltar aos poucos à vida, né, que ela nos chama a viver, a gente não vai poder ficar ad eterno, trancados dentro de casa, esperando que o milagre aconteça. Porque se existe alguma coisa que precisa ser mudada no mundo, tem que começar com cada um de nós. Então, cada um de nós temos que começar a assumir a responsabilidade pelas mudanças que a gente quer que o mundo tenha, né? A gente também já ouviu essa frase. Então, se você quer que o mundo se transforme, essa transformação precisa começar em você. O mindfulness, essa atenção plena, essa consciência plena, começa então quando você escolhe ser coautor, se é que a gente pode usar esse termo, da sua história. Quando você escolhe ser responsável para sair da tal de zona de conforto, escrever um outro capítulo ou outros capítulos da sua existência. Quando você tem escolhas conscientes e você para de ficar colocando a culpa, a responsabilidade em quem quer que seja. Você passa a assumir isso. Quando você quer deixar sair, então, a possibilidade dessa mente de principiante, que sempre está disposto a aprender. Não quer ficar pronto, sabe? Você entende que quando você está com a xícara cheia, que não cabe mais nada, é como se você tivesse desistido de viver. Não. Esteja aberto, esteja com vontade de verdade, de ouvir o teu mais próximo, a olhar para você com autorrespeito, com generosidade, com acolhimento. Uma pessoa que é muito importante, que é você. A partir do momento que você se olha com esse autorrespeito, com essa autocompaixão, com essa autorresponsabilidade, você consegue, então, conviver melhor com o seu mais próximo, com aquele seu familiar, que às vezes é difícil, e é aquele que te ensina muito, né? Com aquele amigo, dentro do seu emprego, por exemplo, do seu trabalho,
com aquelas pessoas que talvez, por serem tão difíceis, têm tanto para te ensinar, e que você se fecha e não quer aprender, né? Não quer ouvir, e você foge, né? Com aquela fuga. Então, há muitas áreas cerebrais, quando a gente começa a fazer o treinamento Mindfulness, que elas são modificadas. E você pode perguntar, e se você não está perguntando, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz quando eu fiz o meu curso de formação. É fácil você fazer os treinamentos Mindfulness e se transformar e mudar? E eu me lembro que eu ouvi na época foi, olha, é simples, mas não é fácil, porque muitas pessoas querem a fórmula pronta, não querem se mobilizar, não querem fazer acontecer. E acham que de uma hora para outra, né, da noite para o dia, tudo vai acontecer como que por milagre. Não vai. Você precisa ter disciplina, determinação, paciência com você mesmo. Porque muitas coisas mudam quando você se determina, então, a mudar. E a primeira delas, que eu posso dizer aqui para vocês, que muda muito, é você começar a ter uma rotina em que, pelo menos na primeira hora do dia, você escolha fazer alguma coisa que até então você nunca fez e que é para o seu bem-estar. Isso pode ser relacionado, por exemplo, a acordar de manhã e você fazer uma prática que você possa trabalhar o seu corpo físico, olhar para o seu corpo e ver as mensagens que ele está trazendo para você. Porque o corpo fala. E muitos sentimentos, e muitos pensamentos, e muitas emoções estão grafadas no nosso corpo físico e a gente nem se dá conta. E aí, quando a gente vê, o corpo já falou, né, já passou tantas mensagens ao longo do tempo, e aí, quando você vê, você vai ao médico e você está com alguma doença que já vem se arrastando há algum tempo e que você não parou para ouvir o corpo. Então, uma prática, seja ela qual for, que lhe dê prazer, né, que seja muito bom para você, pode ser uma caminhada leve, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção no conteúdo dos seus pensamentos, prestando atenção nos seus sentimentos, contemplar o dia que nasce ou anoitecer, prestar atenção na natureza de verdade, porque a natureza tem muito para ensinar para a gente. E a gente, nessa corrida louca, quantas e quantas vezes a gente não para ver um pássaro cantando, não é? Uma flor nascendo, as árvores, os cheiros, os perfumes, você não presta atenção. Então você está tão ligado nesse piloto automático que você está sobrevivendo, mas você não está vivendo. Isso é muito ruim, sabe? E você não consegue ter prazer de verdade de viver. Então, essa primeira hora do seu dia é muito importante. Faça um diário. Nos treinamentos Mindfulness, a gente ensina as pessoas a ter um diário de bordo, por exemplo. Lembra lá atrás, quando a gente era aquele jovem lá atrás, né, que eu nem sei se os jovens hoje têm esse hábito, mas se não tiverem, a pandemia é um bom momento para ter, que a gente tinha um diário. Eu já tenho aí algumas décadas, né? E eu me lembro que eu tinha um diário, e o meu diário tinha até cadeado, que era para ninguém ler. E hoje em dia tem tantas ferramentas que a gente pode voltar a ter aquele diário, não necessariamente escrevendo, mas eu gosto muito de escrever, sabe? E é uma prática também neuropsicomotora, de você colocar no papel todos os conteúdos dos seus pensamentos, né? E depois você lê, e a partir do momento que você começa a fazer o treinamento de 8 semanas, você voltando atrás para ler, você vê quanta coisa que muda, quanta coisa se transforma. Você passa a ser tão mais atento e tão mais consciente da tua vida, né? Do fluxo de tudo que acontece dentro de você, que você tem momentos de muito autoacolhimento. Você passa a valorizar tanto a sua presença de você com você mesmo, que você passa a compreender os relacionamentos com uma outra forma de olhar. Porque a gente começa a entender que se cada um de nós puder ter um tempo para poder parar, prestar atenção na respiração, prestar atenção nas mensagens do corpo, se cada um fizer isso, os relacionamentos, essa teia de relacionamentos, não precisam ser relacionamentos afetivos, relacionamentos interpessoais.
Eles ficam melhores porque você passa a ter um melhor relacionamento intrapessoal. O mindfulness te traz para esse momento presente. A gente diz assim que o momento presente ele é inevitável. E só cabe a você fazer com que os seus momentos presentes sejam íntegros, inteiros, profundos, valorosos. Porque, por exemplo, o meu hoje, ele faz parte de vários momentos que antes estavam lá no passado. E os meus momentos futuros vão depender dos meus momentos presentes. Então, parece teórico isso, sabe? Mas não é teoria. Você precisa começar a colocar em prática esse tipo de dica, se é que a gente pode falar assim, para você poder perceber como, na prática, tudo começa a mudar. E tem horas que eu fico pensando assim, por que culturalmente, né, nós não aprendemos isso? Porque é filosófico. Antes, é filosófico-cultural. Os orientais têm essa forma de encarar a vida milenarmente falando. E nós, ocidentais, somos muito ligados, né, ao ter, ao fazer antes do ser. Existe um triângulo em Mindfulness, que eu quero deixar para vocês aqui, muito interessante. Esse triângulo fala intenção, atenção e ação. Tudo começa com uma atitude intencional. A partir do momento que você presta atenção nas intenções reais que você tem e você coloca atenção nessas intenções, todas as suas ações, elas passam a ser coerentes. Porque quando você faz as coisas de modo automático, sem prestar atenção na intenção, algumas vezes você pensa uma coisa, sente outra, fala outra e faz outra. E isso, então, não é coerente. E você pode entrar, em algum momento, num processo de culpa. Ou, talvez, não a culpa consciente, mas mais à frente você fica naquela assim, eu deveria ter dito e não disse. Ai, como eu me arrependo. Ah, se eu tivesse. Mindfulness te ajuda, te proporciona ferramentas através de treinamentos para que você esteja cada vez mais pleno e consciente disso tudo e misturado. Sim? Tem uma pergunta, Tainá? Que perfeito. Que bom, as perguntas estão chegando, graças a Deus. Fala, minha filha. Há algum material teórico introdutório para iniciantes conhecerem mais sobre Mindfulness? Sim, querida Elaine, né? Temos sim. Nós vamos começar a fazer, dia 12 de agosto, o treinamento de 8 semanas Mindfulness. Você hoje encontra vários materiais na internet mesmo, tá? Gratuitamente, tem inclusive e-books disponíveis para todos aqueles que sentem assim, uma vontade de conhecer inicialmente alguma coisa, materiais muito bons, tá? O próprio Centro Mente Aberta, que é onde eu me formei da Unifesp, estão disponibilizando online, né, muitos materiais. São ferramentas práticas, claro e evidente que quando você participa do treinamento de 8 semanas, você vai receber todo o material teórico, você vai receber os áudios para você poder treinar, isso tudo durante essas 8 semanas. Então, você tem o treinamento online, ao vivo, e depois você vai receber todo o material didático, né, teórico e prático. Mas até lá, tem muitos materiais bem interessantes à disposição. Quando você começa a fazer o treinamento Mindfulness, e aí eu já vou aproveitar para poder falar para quem tiver interesse, de repente, de fazer o treinamento, a gente se reúne. Todos os treinamentos presenciais e online de 8 semanas são com o mesmo formato. Existe um formato para isso, tá? Então, são em torno de 1h30 a 2 horas, uma vez por semana, durante 8 semanas. E você recebe, então, áudios para você treinar a semana inteira e você recebe toda a parte didática que foi falado, foi dito no treinamento, assim, do jeito que a gente está fazendo, tá?
Existem várias ferramentas para a gente poder utilizar esses treinamentos. O que eu vou fazer vai ser pela plataforma Zoom, e a gente começa dia 12 de agosto. As inscrições a partir de amanhã já estarão abertas. As turmas, tanto online quanto presenciais, elas são limitadas, porque a gente precisa, são pessoas diferentes, né? Públicos variados, idades variadas, profissões também variadas, então a gente precisa ter uma certa aproximação com essas pessoas. Presencialmente é diferente, né? Porque nós estamos ali juntos, né? Online, então, as turmas são de 10 pessoas, não mais que isso. Cada turma fecha quando tem 10 pessoas. E a partir do momento que você começa a treinar, que a gente fala assim, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitas pessoas começam o treinamento, fazem 1, 2, 3 dias e depois não querem mais fazer o treinamento. Então, precisa da disciplina, da determinação, da paciência com você, para você poder fazer todas essas ferramentas. E a gente passa cada semana por um tipo de treinamento. E você, então, recebe o treinamento, e naquela semana, até chegar ao segundo treinamento, você vai, então, treinar aquilo que você aprendeu. Ok? Se você tiver mais alguma pergunta para fazer, eu estou aqui para responder, porque a ideia é essa, é poder partilhar com vocês algo que, no meu caso, o primeiro contato que eu tive com Mindfulness, como eu falei para vocês, foi um encontro, assim, online, e eu gostei demais. Aí eu fiz um encontro presencial de 2 finais de semana, foi um encontro intensivo, que foram as 16 horas que eu fiz durante 8 semanas no presencial, eu fiz presencialmente 16 horas seguidas. E eu gostei tanto que eu falei, bom, eu tenho que fazer essa formação, porque me interessa muito. E foi como eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus amigos, nas palestras presenciais que eu dei ano passado. Para vocês terem uma ideia, ano passado, presencialmente, eu falei aqui no comecinho, que eu falei em empresas, eu falei em casas espíritas, eu falei em institutos de yoga, eu falei em escolas. Eu devo ter falado para mais de 200 pessoas, em cada vez que eu ia conversar sobre mindfulness, né? E então eu dizia lá, e digo aqui, que no meu caso foi amor à primeira vista. Porque são ferramentas que a gente já tem dentro da gente, é que a gente não sabe acessar. E a partir do momento que você tem um passo a passo, as coisas ficam mais fáceis, ou melhor, mais simples. Porque depende de você treinar. E quando você faz o treino, novas conexões neuronais vão surgindo. E você deixa, então, de sair do tal do piloto automático, porque você fica mais consciente. Ok? Tem mais alguma, Dana? Enquanto não vem outra pergunta, eu gostaria de falar também que existem vários programas de mindfulness para crianças e adolescentes já no Brasil. Tá? São treinamentos muito interessantes. Eu acho que aqui no Brasil, os treinamentos para crianças e adolescentes estão começando a partir de 7 anos de idade. No Reino Unido e na Espanha é que começa com crianças a partir de 3 anos de idade. As ferramentas que se usam paralelas para crianças são muito lúdicas, né? Para nós, as ferramentas corporais que a gente utiliza quando a gente faz os treinamentos mindfulness teórico, práticos, né? Incluem trabalhos com o corpo, trabalhando alongamentos com consciência plena, yoga e tai chi. São essas práticas. Nós temos práticas formais e práticas informais. As práticas informais, por exemplo, você pode, quando você começa a fazer o treinamento mindfulness, você é convidado, quando você está, por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Lavando louça. Quem na pandemia não está tendo que lavar louça, né? Quem na pandemia não está precisando cozinhar? Quem na pandemia não está precisando sair ou pedir uma compra para ser entregue em casa e fazer aquilo que eu falo, que é descorongar. Descorongar tudo que você traz para casa de alimento, né? Mas quantas vezes a gente está fazendo essas coisas todas e a mente da gente está viajando, a gente está pensando em outra coisa. Então, uma das práticas informais que a gente orienta as pessoas a fazer, quando, por exemplo, você estiver lavando uma louça, tomando um banho, de repente, você sentir a temperatura da água, você perceber aquele toque
de você fazendo movimento, né? Se possível, utilizando a respiração junta. Sabe quando você faz alguma coisa que você está ali 100% presente? Me pergunta? Olga Souza querendo saber como fazer a inscrição. Muito obrigado, Olga, pela pergunta. A partir de amanhã, a minha assessora para assuntos aleatórios, a Tainá, ela vai liberar, então, as inscrições que vão ser feitas. Então, eu vou dar um link, né? Vocês me acionam, ou inbox, ou pelo WhatsApp, com o número do celular. Aí eu vou passar para a Tainá e ela vai enviar, então, as inscrições, ok? As inscrições, então, começam de verdade amanhã. Então, logo existam 10 inscrições, eu vou avisando pelas mídias sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. O Instagram e o Face é @doutora Miriam, com Y, N de Nair, Marino. Eu vou dizendo quantas inscrições já estão sendo feitas. E a Tainá que vai me assessorar para isso, tá? Então, a primeira turma fecha com 10 inscrições. Começamos, então, na quarta-feira, dia 12 de agosto, 8 horas da noite. Vão ser, então, 8 quartas-feiras. Se essa primeira turma fechar, aí eu vou abrir um outro dia, uma outra turma. E assim por diante. Sempre uma vez por semana, de 1h30 a 2 horas, pela plataforma Zoom. Mas amanhã vocês já terão, tanto no Instagram quanto aqui no Face, o link das inscrições, para que a gente possa começar, então, a fazer esse trabalho que eu tenho certeza absoluta, que poderá ser uma ferramenta de muita valia para quando a gente sair da pandemia, gradativamente, a gente colocar na vida diária da gente essas atitudes mindfulness de ser. Eu digo assim, mindfulness, na verdade, ele é um estado de ser. Mindfulness não é uma meditação. Mindfulness não vai deixar ninguém mais iluminado. Mindfulness não vai fazer com que você deixe de pensar, sabe? Porque tem gente que acha que a partir do momento que você pratique mindfulness, você vai ficar com a mente em branco, você não vai ter mais pensamento nenhum. Você vai ficar zero sentimento, zero emoção. Não é absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Você vai estar tão mais atento a essa bagagem maravilhosa que todos nós temos, que todos nós ganhamos quando nós nascemos, né? Quando a gente encarnou aqui, né? Entramos aqui no planeta Terra, você vai ficar tão mais pleno e tão mais consciente que a vida ela toma um outro colorido. Você passa a ser, acho que mais grato, sabe? De verdade, do fundo do coração. Não é uma coisa assim da boca para fora, não. É a gratidão pela oportunidade que a gente tem de ter coisas tão simples como, por exemplo, eu como médica, eu falo muito isso para as pessoas que eu tenho atendido, e vou dizer para vocês, eu tenho atendido muita gente com transtorno do pânico, com ansiedade. Mindfulness é uma excelente ferramenta para a redução do estresse, da ansiedade, do burnout, da falta de limite. Tem tanta gente que não consegue dizer não, né? A gente aprende até isso. Eu tenho falado para as pessoas, gente, olha só, a gente tem uma coisa tão importante que a gente não valoriza, e a gente só valoriza quando perde, que é a respiração. Mindfulness, uma das âncoras, mindfulness, é a respiração. Você já parou para pensar o que é a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Lembra essa música? O que é a vida? Sem querer filosofar, mas apenas refletindo junto com vocês. Falei para vocês lá no comecinho que, como médica, a minha primeira especialidade foi pediatria. Agora eu estou aposentada como pediatra alopata, mas continuo atendendo como homeopata. E fazendo salas de parto, muitas salas de parto eu fiz no começo da minha profissão como pediatra, né? A primeira coisa que todos nós, quando a gente nasce, a gente faz, é uma inspiração. E a última coisa que a gente faz quando a gente daqui vai, é uma expiração. Vida é o que está no meio. É a pausa entre a inspiração e a expiração. E a gente não valoriza. Nesse momento você está respirando como eu e a gente nem sabe que está respirando.
Porque o nosso sistema nervoso autônomo está fazendo por nós. O nosso coração está batendo, pulsando, e a gente não percebe. Todo o nosso metabolismo está acontecendo e a gente não percebe. E a gente só percebe quando a gente perde. Quando a gente tem que, de uma hora para outra, ser internado por alguma doença, ou quando alguém chega e dá uma notícia assim: olha só, infelizmente você está com uma doença degenerativa e você não tem muito tempo de vida. Ou, nessa pandemia, quantas pessoas morreram porque, entre outras coisas, né, que hoje a gente sabe que o coronavírus, o Covid, ele é uma doença sistêmica, né, multifatorial, mas quantas pessoas no começo da pandemia não morreram por falta de ar, porque não conseguiam respirar. E nós temos a nossa respiração à nossa disposição, 24 horas por dia. E as pessoas que morreram, perderam esse momento. E quantas não deviam, né? Não devem ter ficado naquela hora que o médico chega e diz: olha, você vai ter que ser entubado porque agora o respirador vai ter que respirar por você. E isso é uma das coisas que passam pela minha cabeça até hoje, passaram desde o começo da pandemia. E teve uma vez, logo no comecinho, que eu não sei se vocês viram também, a filha do presidente, do dono, né, do Santander, da rede Santander, dizendo que eles são uma família riquíssima, com muito dinheiro. E o pai, o Santander, né, o responsável pela rede toda de bancos Santander, ele morreu por uma coisa que o dinheiro não compra, que é a respiração. E assim somos nós. Então, a vida é exatamente isso. É a pausa entre a primeira inspiração e a última expiração. Tem outra pergunta? Você me avisa quando tiver para acabar, tá? Porque eu sou assim, gente. Quem já me conhece já sabe. Eu adoro falar. E um dos meus grandes desafios que Mindfulness está me ensinando é parar e prestar atenção na respiração. É inspirar conscientemente, expirar conscientemente e apenas observar. Sabe quando você sai da posição que você está agora e você se torna um observador de você mesmo? É mais ou menos assim. É como se você estivesse no palco da vida, que você fosse o autor daquela história, e você tem um personagem lá no palco, e você, como autor, escritor daquela história, você está olhando aquele personagem e entendendo aquele personagem. E podendo, através dessa compreensão, né, desse entendimento, fazer com que aquele personagem possa ressignificar a história dele, para que o epílogo dele seja melhor. Então, eu digo assim que, como é um estilo de ser, o sair do piloto automático é o primeiro passo para você ter uma atitude mindfulness de ser, que em mindfulness se chama embodiment. Também você utiliza essa atitude de ser de uma forma consciente, racional. Então, é aberto, como eu falei, para qualquer pessoa. Claro e evidente que as pessoas que estão atravessando o momento atual, por exemplo, de depressão ou de alguma doença psiquiátrica ou psicossomática que não esteja sendo acompanhada pelo seu médico, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo seu clínico, claro que essas pessoas precisam ter um acompanhamento. Tanto que, na hora da inscrição para fazer o treinamento de 8 semanas, vocês vão receber, para aqueles que se inscreverem, vão receber um questionário, que na verdade é uma anamnese, onde, honestamente, as pessoas devem responder se utilizam algum tipo de medicação, se estão fazendo acompanhamento paralelo com psicólogo, com psiquiatra, porque existem alguns casos que mindfulness não é indicado. Então, dependendo da resposta do questionário, a pessoa, então, precisa de ter esse acompanhamento paralelo, ok? Mas, de um modo geral, para as pessoas que querem começar a assumir a responsabilidade por uma qualidade de vida melhor, para poder assumir as rédeas da sua vida e ficarem mais conscientes de tudo aquilo que elas merecem viver, o mindfulness é muito bem-vindo e muito indicado, ok? Deixa eu ver, quanto tempo falta para encerrar? Nós ainda temos alguns minutos para a gente poder encerrar. Mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Existem músicas mindfulness
que quando você faz o treinamento Mindfulness, você começa a falar assim, nossa, essa música tem a ver com Mindfulness. Sabe uma delas, qual é? Devia ter amado mais, ter sonhado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Essa é uma música Mindfulness. Existem poemas Mindfulness. A Casa de Hóspedes, por exemplo, eu não sei de cor, tá, gente? Mas a Casa de Hóspedes, se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que é quando você reconhece os sentimentos e as emoções que chegam até você sem fazer de conta que não estão vendo. Então, sim, um minutinho que tem pergunta chegando. Anatolia Mariana. Tenho fibromialgia, posso fazer? Com certeza. Como chama? Anatolia. Anatolia? Desculpa se não for esse seu nome, mas é um nome difícil, né? É Anatólia, Anatolia. Ela fala de fibromialgia. Sim, a fibromialgia é um dos exemplos do uso de mindfulness que está catalogado como fazendo parte das dores crônicas. Na Unifesp, existem vários protocolos de pesquisa para diversos tipos de patologias. Dores crônicas e fibromialgia está incluso, é uma dessas patologias que fazem parte dos protocolos de pesquisa, tá? Então, ela realmente é indicada sim, porque você vai aprender, através de mindfulness, a reconhecer, compreender e aceitar as mensagens das dores que você certamente sente através da fibromialgia. Então, sim, é uma das como é que eu vou dizer, vertentes que mindfulness pode beneficiar sim. Claro, evidente que você está sendo acompanhada pelo seu médico, é importante que você mantenha o seu tratamento, ok? Mindfulness não vai substituir nenhum tipo de tratamento. Ele é complementar. Isso é muito importante que seja dito aqui, ok? O que eu estava falando mesmo? De poesia. Tem mais alguma pergunta? É Anatólia. Anatólia. Ok, Anatólia. Menina, que nome diferente, né? Qual é o significado do seu nome? Fala aí. Eu gosto muito de saber significados, mas é interessante. Eu acho que se você quiser fazer parte do treinamento de 8 semanas, nós vamos ter muito que conversar, sabe? Uma coisa que Mindfulness tem ajudado bastante nas empresas é o burnout. Burnout, sabe aquele estresse que a pessoa quase que vira um fio desencapado? Sabe aquele... Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus do céu, aquele negócio que explode, como é que chama? Ai, não é computador não, gente. Oh, meu Deus do céu. Ai, na rede elétrica que explode. Aí, gente, aí. Olha só, sabe quando você está com uma energia muito grande e, de repente, aquele negócio vai aumentando, aumentando, aumentando e a pessoa explode? Então, o burnout é assim, é um esgotamento tal, é um nível tal de cansaço, de estresse crônico, que chega uma hora que a pessoa é como se ela pifasse. Então, muitas empresas perdem, muitos funcionários são afastados das empresas por causa do burnout, que é esse estresse crônico de longa data, e o Mindfulness tem ajudado bastante essas empresas a auxiliarem os funcionários a ter menos números de faltas, né? Tem empresas, inclusive, hoje em dia, que adotaram Mindfulness para dentro das empresas, para os funcionários, e eles têm 1 hora ao longo do dia deles só para fazer as práticas de Mindfulness. É bem interessante isso, sabe? Os professores, nossa senhora, os professores têm sofrido muito com esta síndrome de burnout, esse esgotamento terrível, e se beneficiam também bastante com isso. Mas eu estava falando que existem poemas Mindfulness. Transformadores, Isilda lembrou. Isilda, você está aqui, minha filha! Isilda, querida, eu te amo. Antes de mais nada, Isilda é uma pessoa que já acompanha, já de longa data, essa minha jornada, essa minha caminhada, com tantos cursos, tantas jornadas aí que eu fiz e partilho para todo mundo, o que é bom para mim, eu divido mesmo e eu compartilho. Então, é transformador. Obrigada, Isilda. Então, transformador, gente, sabe, rede elétrica, aqueles transformadores que quando a gente vê, pum, explode? Pois é, mal comparando, o nosso organismo é assim, ele vai avisando, chega uma hora que explode, né? E eu também tenho uma história para contar para vocês sobre esse negócio de explode. Já fiz tanta live, gente. No começo da pandemia, eu estava fazendo
do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estava fazendo lives 3 vezes por semana. Eu e eu mesma, porque eu precisava falar, né? E aí eu fazia aqui pelo Facebook, e eu tanto fiz live que eu comecei a ser convidada por outros colegas, né, para fazer live no Instagram, né? E teve uma turma, um grupo que eu participo aqui onde eu moro, os amigos da freguesia, que eu participei de uma live falando exatamente sobre mindfulness, né? E aí eu dei um exemplo lá que eu costumo dar nas minhas apresentações presenciais, que alguém aqui já deve ter ouvido, talvez a Isilda, né, que me acompanha há tanto tempo, sobre quando você sai de férias. Vamos lá, todo mundo cansado tira férias pelo menos uma vez por ano. E aqueles que não tiram férias uma vez por ano, esses então estão muito esgotados mesmo, né? E aí aquela história, né? Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Em algum momento você precisa parar. Então você planejou aquelas férias o ano inteiro. Você reservou aquele lugar que você queria estar, né? Você reservou o seu dinheiro, você veio pagando o ano inteiro para poder ter um mês de férias. Aí você avisou a família, né? Todo mundo entusiasmado com aquilo, chegou a véspera da viagem. Você nem consegue dormir, ansioso, ansiosa com o dia seguinte. Você preparou tudo, as malas prontas, tudo pronto, né? Pneu calibrado, tá tudo perfeito. Só que você esqueceu de uma coisinha. Você não lembrou de ver o óleo do seu carro. Não lembrou. Tanta coisa que você não lembrou. E aí você botou todo mundo dentro do carro e partiu viagem, né? Partiu férias. E aí lá no meio da estrada, no meio da viagem, começa a acender uma luzinha no painel. Aquela luzinha amarela, acendia e apagava. Aí alguém fala para você assim, seu copiloto fala assim, tá vendo aquela luzinha ali? Alguma coisa tá errada. Aí você fala assim, não dá para parar. Se eu parar, a gente vai chegar lá mais tarde, vão pegar engarrafamento, mas não vou parar de jeito nenhum. Você continua a viagem, você tá indo. De repente, aquela luz que começou a acender e apagando amarelo, sabe, amarelo assim, ó, de repente ficou vermelho e não apaga mais. Aí a pessoa fala assim, olha só, se você não parar, a gente vai acabar ficando na estrada. Tá vendo ali, olha, naquele canto ali, parece que tem um posto de gasolina, vamos ver se tem alguém ali que possa ajudar a gente. Aí a pessoa que está lá no posto falou assim, olha, um pouco mais ali à frente tem um mecânico, ele é bom demais, mas eu tenho certeza que se você for lá, você vai ter que ficar pelo menos aí, sei lá, umas horas parados aí, porque ele não vai consertar o carro, nem ver o que é de uma hora para outra. E aí você fala assim, não, mas para mim não dá para parar, eu não tenho tempo, você não tem ninguém aí que possa dar um jeitinho, não? Aí ele falou assim, jeitinho a gente até pode dar, né? Eu posso até olhar para o senhor, né, para a senhora, né? E aí o que é? Essa lâmpada aqui no painel. O senhor faz o seguinte, tem um adesivo aqui, o senhor bota o adesivo aí, o senhor não vê, a luz acendendo e apagando, e o senhor segue viagem até onde der. A escolha é sua. Não dá para... O senhor não quer ir até lá? Lá é bom, eu sei que é bom. O senhor vai perder um tempo, mas o senhor vai ver o problema, qual é, e vai resolver. Aqui, né, sabe como é que é? A gente faz o que dá, né? E aí a escolha é sua. Qual vai ser a sua escolha? Se você estiver no piloto automático e não tiver ter escolha consciente, é bem provável de você botar alguma coisa ali para tapar a luz e você não vai chegar no seu destino, porque vai enguiçar e vai parar. É assim que muitas vezes a gente faz com a gente. A gente não ouve o nosso corpo, a gente não ouve a nossa intuição, a gente não presta atenção nos sinais. Por quê? Porque a gente está no tal do piloto automático. Então você pensa sem pensar, você sente sem sentir, você age sem agir. E você não está vivendo, você está sobrevivendo. E vamos combinar que se a gente chegou até aqui, se eu cheguei até essa idade, não vou dizer quantos anos eu tenho, mas já se passaram muitas décadas. Só para vocês terem uma noção, eu tenho 41 anos de formada. Então, vocês têm uma ideia mais ou menos. E eu posso dizer para vocês que é muito aprendizado, sabe? Se eu tivesse que me resumir numa palavra, eu acho que seria difícil, né? Porque a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Mas eu sou uma pessoa que me autossupera. Então, eu acho que a palavra para mim seria autossuperação. Porque são muitas histórias, são muitos sonhos, são muitos projetos, muitos deles não foram à frente. E na época que eles não foram à frente, a tendência que a gente acaba tendo é de reclamar, né? É de culpar,
fora, né? A gente culpa tudo fora. E à medida que a gente vai, né, aprendendo, a gente vai entendendo e percebendo que nós somos, sim, 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E que não dá mais para ficar delegando para ninguém aonde a gente quer chegar. É preciso ter coragem, de verdade. É preciso ter a coragem de assumir essa responsabilidade. E eu fico pensando, vai ser tão bom, gente, o dia que a gente puder dar para os nossos jovens, sabe, desde pequenininhos, sabe, desde o meu neto aí, desde as crianças que estão nascendo, porque eu digo que essas crianças estão nascendo com um chip diferente do nosso. A gente não pode atrapalhar, a gente tem que se melhorar para poder não atrapalharmos essa geração que está chegando agora, né? São várias gerações convivendo embaixo do mesmo teto, dentro das mesmas empresas. É a geração X, é Y, é a Z, são os... Como é que chama agora, Tainá? Os millennials. Enfim, tem muita geração junto, né? Porque são muitos nomes, sabe, gente? Não dá para guardar isso tudo. Mas o que eu sei, até onde eu sei, é que a cada 10 anos essa geração muda. Então, hoje, por exemplo, uma criança de 10 anos de idade, ela está completamente diferente da criança que hoje tem 5, 6, sabe? Diferente. Mas os estudos, eles vão a cada 10 anos. Então, você imagina, por exemplo, aqui na minha casa hoje, vive uma pessoa que é da geração, chama-se Baby Boomer, que no caso é o meu marido, que tem mais de 70, eu, que estou aí na década dos 60, a minha filha nos 20 e meu neto que nasceu. Então, vocês imaginam quantas gerações embaixo do mesmo teto. E nós 4 tendo que nos adaptarmos no momento pandêmico. Então, chega uma hora que se a gente não respirar muito, se a gente não tiver um tempo para parar 5 minutos, sabe? Um passo de cada vez, antes que eu encerre a live aqui, tá? Para você poder começar a fazer mindfulness ou qualquer outra coisa que você queira fazer sem ser mindfulness na sua vida hoje, que possa significar uma mudança de rota na sua vida, de rumo, um passo de cada vez. Não queira começar tudo de uma vez só, porque não rola. Até o próprio treinamento mindfulness, nós temos práticas iniciais de 3 minutos, 3 passos, que infelizmente não vai dar para mim fazer com vocês a prática completa. Mas o convite agora, antes de encerrar, é apenas aqueles que se sentirem à vontade, que venham comigo em um minutinho. Olha só, a minha filha está falando aqui que, como não tem mais nenhuma pergunta, quantos minutos eu tenho, Tainá? Dá para fazer a prática de 3 passos? Ah, dá para falar. Gente! Quantas pessoas estão online nesse momento, Tainá? Mas já passou umas 40. Gente, que beleza! Nós estamos agora online com muitas pessoas ao vivo e a cores. E como esse bate-papo vai ficar gravado, né? Vocês também vão poder distribuir isso para toda a rede de vocês. Que eu tenho certeza que essa primeira turma de treinamento de 8 semanas de Mindfulness vai ser uma turma que vai bombar. Lembrando que quem quiser é só colocar o nome nos comentários e entrar em contato no inbox. Ah, sim. A Tainá está falando que quem quiser saber mais dos treinamentos Mindfulness que a gente vai começar, é só colocar o nome aí nos comentários, entrar em contato em inbox, ou pelo celular ou por mensagem, que é para a gente poder entrar em contato e passar todas as informações, tá bem? Como eu falei, a palestra vai ficar gravada e aí a gente vai poder, no decorrer desses próximos dias, poder passar todas as informações necessárias para vocês, ok? Então, eu vou convidar a todos vocês, neste momento, a virem comigo numa pequena viagem. Eu vou dizer que é uma pequena viagem porque muitos já têm o hábito de fazer longas viagens para dentro. E quem está vindo pela primeira vez e que ainda não fez nenhuma viagem, o convite é apenas deixar acontecer. Uma das atitudes de mindfulness que a gente tem dentro, tá?
São de 7 a 9 atitudes mindfulness. Uma delas é o não julgamento. Então, você ter uma mente de principiante, de iniciante, não julgar, não criticar, faz parte das atitudes de mindfulness de ser. Ok? Então, eu vou convidar vocês nesse momento para que a gente possa tomar uma postura bastante confortável. Eu aqui nesse meu espaço, como vocês podem ver aqui, ele é um espaço que já foi trabalhado para esse acolhimento. Não sei se vocês têm algum espaço assim dentro da casa de vocês, né, em que vocês possam ter um lugarzinho que vocês fiquem quietos, que vocês possam se ouvir, né, prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Se não tem, a gente diz que mindfulness você pode fazer até dentro do banheiro. Sabe aquele momento que você fala assim, gente, eu preciso ficar comigo mesma, mas que não está dando? Vai para dentro do banheiro quietinho, fica lá. 2, 3 respirações conscientes já vai fazer você voltar para o momento presente, sabe? Então, como a gente tem um tempinho, eu vou então fazer esse convite para vocês. Antes de tudo, eu vou pedir para a Tainá, para ela poder ver se não tem mais nenhuma pergunta, para a gente poder fazer isso, tá? Tem alguma pergunta, Tainá? Tem gente chegando agora. Que espetáculo! Olha só, a Tainá está dizendo que pergunta até agora não tem, mas que tem gente chegando agora. Oi, Edna, tudo bem? Ah, que beleza! Um monte de gente chegando agora na nossa live. Não tem problema. Vamos, então, fazer uma pequena prática mindfulness, dizendo de antemão que eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito feliz. Ah, eu quero convidar vocês também para uma outra história, tá, gente? Tem tudo a ver com mindfulness, mas é uma outra história. Mas eu quero já deixar o convite aqui. Como eu falei para vocês, como eu estou me tornando agora uma pessoa que está entrando nas mídias digitais, né? A gente vai aprendendo, né? E com a minha filha agora junto comigo, e aí eu vou mesmo, né? Então, pelo Instagram, na próxima sexta-feira, eu vou conversar com uma amiga minha, neuropsicóloga, Ana Cláudia Laviano. Nós vamos conversar sobre burnout. Aliás, ela está lançando hoje um projeto que se chama Burnout. Ela, nesse momento, está numa live no Instagram com outro profissional, amanhã será um outro, e na sexta-feira serei eu que vou fazer a abordagem do burnout com foco em mindfulness, já que mindfulness é uma das ferramentas, uma das técnicas que auxilia muito no burnout. Então, eu também vou colocar nas mídias digitais, organizamente, no caso, onde eu vou estar sendo, não caiu bem, perdoe-me, tá, gente? Eu fui convidada para conversar sobre mindfulness e burnout, tá bem? Bom, então vamos parar de blá 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 e vamos ao que interessa, que é a nossa pequena prática mindfulness. Então eu vou convidar a vocês e vou fazer junto, tá? Por isso eu vou fechar os olhos e o convite é então que neste momento todos que estão aqui presentes adotem uma postura cômoda, confortável, no local onde você está. Perceba os contatos do seu corpo, seus pés firmemente sustentados pelo chão, a cadeira onde você está. Se possível, mantenha a sua coluna reta, os ombros relaxados, a cabeça bem localizada. Seus olhos podem estar fechados ou entreabertos, como você se sentir melhor. Neste momento, o convite é que você perceba o seu corpo nesse espaço e todas as sensações corporais que chegam até você. A temperatura, os aromas, o contato da sua roupa com a pele, toda e qualquer percepção que possa ir além do seu corpo.
procure evitar julgamentos, críticas do que está ocorrendo neste momento. Apenas se observe. Sabe aquele observador atento que certamente você é? Nesse momento, apenas observe o seu corpo nesse lugar. Agora, lentamente, leve sua atenção para a sua respiração, sem interferir. Apenas perceba o fluxo do ar entrando e saindo pelas suas narinas. E também a temperatura desse ar que entra e sai. Inspire, expire, livremente. E olhe, perceba a sua respiração, como é importante esse ar que entra e sai. Lembre que a cada inspiração que você, sem nem menos perceber, faz parte da sua vida. E a cada expiração você deixa ir tudo aquilo que você não quer mais. Deixe que venha, deixe que vá e apenas observe. Se você puder agora, preste atenção nos seus pensamentos. Pode ser que a sua mente esteja cheia de pensamentos nesse momento. Um ir e vir. Ou, quem sabe, você não esteja conseguindo pensar exatamente em nada. Só observe. Deixe que venha, deixe que vá. Veja também se existe algum pensamento atado a um sentimento. Se estiver presente esse sentimento, ligado a este pensamento, observe, dê boas-vindas, mas não se prenda. De novo, observe o ambiente onde você está, de novo a sua respiração, de novo o seu corpo, aqui e agora, no momento presente. E quando você se sentir à vontade, respire fundo, dê um sorriso nos lábios. Bem-vindo de volta ao aqui e agora. E olha, eu quero dizer para vocês que nós levamos exatos 3 minutos para ir e vir. Vocês têm noção que só se passaram 3 minutos? Ou quem sabe, a sensação foi de que o tempo foi muito maior. Ou talvez muito menor. O tempo é relativo, né? Pois é uma pequena viagem só, apenas para te trazer no momento presente, no estar aqui e agora. E, de novo, eu vou perguntar se tem mais alguma pergunta, e se não tiver, eu vou então encerrar. Alguma pergunta, Tainá? Gente, eu espero que esse nosso encontro possa ter sido benéfico para cada um de vocês, que vocês, de alguma forma, tenham sentido assim, curiosidade de conhecer um pouco mais profundamente Mindfulness, que vocês, quem sabe, possam escolher conscientemente esta... Eu vou falar que é técnica, mas na verdade não é uma técnica. Para mim, deixou de ser uma técnica. Para mim, Mindfulness realmente passou a ser um estilo de viver. Um estilo de viver com gratidão às oportunidades que a vida tem me dado. Um estilo de de reconhecer a grandiosidade da vida, de render graças a tudo que tem me acontecido. Coisas boas, coisas não tão boas assim. Tem sido para mim uma forma de aprender a aceitar. Sabe, trabalhar a aceitação? Porque quando a gente se rebela muito, sabe, e a gente não consegue aceitar as coisas como elas são, a gente sofre muito. E uma das coisas que Mindfulness tem de interessante também, num dos treinamentos, é falar sobre o sofrimento primário e o sofrimento secundário. A gente reconhecer quando a gente sofre, não fazer de conta que o sofrimento não existe, porque a gente sabe muito bem que a dor é inevitável
mas o sofrimento é opcional. E num dos treinamentos, a gente conversa exatamente sobre isso. Sofrimento primário e sofrimento secundário. Também falei para vocês, e está me vindo agora, que eu falei de música, falei de poesia, mindfulness, né? Tem uma oração que virou oração mindfulness. Ela é utilizada, inclusive, no AA, né? Que é aquela oração da sabedoria. Lembra? Eu também não sei ela completa, tá? Mas um pedacinho, pelo menos, a gente acaba lembrando, né? Que eu tenha paciência, né? Para aceitar as coisas como elas são, coragem, se eu não puder mudar aquelas que eu não posso. Não é bem assim, mas é paciência, coragem e sabedoria para discernir uma das outras, né? Então, paciência, sabedoria, coragem, aceitação, tudo faz parte dessas atitudes de mindfulness de ser. O não julgamento, a mente de aprendiz, a não crítica, a não cobrança exagerada para você querer sempre estar certo, estar sempre com a razão, querer sempre ter a última palavra. A gente acaba, quando a gente está no piloto automático, é assim mesmo, né? A gente acaba falando o que não quer e depois a gente se arrepende de ter falado. Então, quando a gente assume essas atitudes de ser, a gente respira antes. E quando a gente respira antes, a gente se torna mais consciente de coisas que às vezes não vale a pena falar. Às vezes vale a pena a gente transformar. Para quando a gente chegar a verbalizar alguma coisa, a gente não seja assim um agente para ferir ninguém. Que a gente realmente faça com os outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente. E quando a gente se pegar julgando, criticando ou condenando, a gente para, respira, reconhece e transforma. Ou seja, a escolha acaba sendo sempre nossa. Então eu quero agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de termos estado juntos. Quem tiver, se sentir à vontade, coloque aí o nome, como a gente pode fazer para a gente poder entrar em contato com vocês, falar das inscrições, como é que vão ser, o investimento, como vai ser, quando começa, quando termina, todas as informações, então, em inbox. Minha filha está me chamando, peraí. Anatólia perguntou, oração de São Francisco? Não, oração da serenidade. É que eu não sei ela inteira. Se a minha filha tiver um tempinho de colocar ela aqui, eu até coloco para vocês. Oração da serenidade. Que Deus me conceda a paciência para aceitar as coisas como elas são, a coragem... Como é que é? A coragem... Não. É a coragem para mudar aquelas... Não é assim. A minha filha vai colocar. Querida, se você esperar um pouquinho, ainda dá tempo de colocar, porque eu acho essa oração perfeita para mindfulness, sabe? Você pode até falar que eu repito. Vai entrar, gente, espera aí. Ela tá botando uma música, gente, mas não é uma música. Ao vivo é assim, tá vendo? Daqui. Não dá para ouvir? Eu vou ver se eu repito, pelo menos o comecinho. Não sei. Gente, a oração da serenidade. Não vai entrar ali, pelo visto. Eu prometo que da próxima vez eu vou trazer... Oração da serenidade. Oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para saber discernir entre as duas coisas. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é. Assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Tá ótimo. Você vê, essa é uma oração
católica, mundialmente conhecida. Mindfulness já existe há milênios, mas foi trazida para o Ocidente na década de 70, mas veio da filosofia oriental. Então, a gente pode pegar no nosso dia a dia várias situações ou várias falas que nos remetam para o presente, para o viver aqui e agora, com sabedoria, com paciência, com tolerância, com coragem, com aceitação. E eu tenho certeza que daqui para frente, mesmo sem vocês terem feito o treinamento Mindfulness, vocês vão observar no dia a dia como que isso está inserido na nossa vida. Só que até agora a gente não sabia, né, disso. E a partir de agora, a gente começa a saber, a gente fica mais atento, né, mais perceptivo, mais observador. E, de repente, quem sabe a gente pode mudar o nosso rumo para melhor, com certeza. Porque a grande tarefa que eu acredito que todos nós precisamos assumir é sermos hoje melhores do que fomos ontem, né? Então, é viver de verdade, um dia de cada vez. Na medida do possível, procurando agradecer todas as oportunidades que a vida dá para a gente. E, com essa gratidão, eu encerro aqui, então, o nosso encontro de hoje. Que vocês todos fiquem bem, que vocês fiquem em paz, que vocês sejam muito felizes. Gratidão do fundo do meu coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos, então.